Já vimos como o Naruto teria sido se ele treinasse com Jiraiya, e se não fosse por esse Sennin, o Naruto não teria sido aquele que vimos. Mas então, como seria se ele tivesse sido treinado por todos os 3 Sennins? Não criado, mas sim treinado. E é claro, isso seria impossível se não tivesse que ser durante o Exame Chunin. Esse momento teria sido aquele onde tanto Jiraiya teria aparecido para treinar o Naruto pelos mesmos motivos, quanto pelo próprio Orochimaru, com seus próprios motivos também. Ele teria tido interesse nele quando o visse na Floresta da Morte. Para ser mais exato, no que ele tivesse mais interesse, seria no corpo dele. Afinal, o Naruto, ele conseguia suportar 9 caudas, algo que já não era normal. Ainda mais quando o Naruto tinha tido seu chakra tão fusionado com a da 9 caudas, que era difícil separar eles um do outro. E o Orochimaru queria estudar isso, apesar que ele realmente não tinha qualquer tipo de interesse de quanto o Naruto poderia ficar forte ou quão longe ele iria ir, ou até mesmo pelo seu próprio talento, fazendo com que tudo que fosse acontecer no Exame Chunin continue o mesmo. O Naruto ainda treinaria com Jiraiya, lutaria contra o Neji e venceria, depois lutaria contra o Gaara e também iria vencer, o Hiruzen iria morrer e etc. Mas uma outra mudança muito mais importante teria começado mais quando ele tivesse ido com Jiraiya atrás da Tsunade, porque a impressão que ela teria dele teria sido um pouco diferente. A Tsunade teria ficado impressionada com a determinação dele e o quanto ele se parecia com seu irmão Naoki. Ela até mesmo iria avaliar as habilidades dele para ver o quão forte ele era, percebendo bem rápido quão ruim ele era em tudo que faz um ninja ser um ninja. O Naruto ele só teria mesmo determinação, resistência e muito chakra. E nem mesmo que poderia se dizer o foco dele, que era o taijutsu, era ruim, ou seja, sem nenhuma base como ninja e muito menos controle de chakra. E juntando já esse interesse inicial com o que viria depois, que no caso seria a luta entre os Sennins, o Naruto mostraria que, mesmo sendo assim, ele era forte, fazendo com que ela queira treiná-lo e nunca ver novamente alguém como o Naoki morrendo. E nos dias que estariam viajando de volta para a Vila da Folha, ela teria dado algumas dicas a mais para o Naruto, coisas que o Jiraiya não tinha falado para ele, ainda mais quando o assunto fosse controle de chakra e taijutsu, já que afinal, nisso, a Tsunade era melhor que ele, fazendo com que o controle de chakra do Naruto, com o tempo, melhorasse, e muito. E graças à ajuda dela, o Naruto teria conseguido até mesmo dominar o Rasengan ao ponto de usar ele apenas com uma mão. E isso ainda antes da missão de resgate ao Sasuke acontecer. E essa missão teria acontecido da mesma maneira, sem qualquer tipo de mudança, além de que o Naruto teria dado um trabalho a mais pro Sasuke no Vale do Fim, mas com o resultado final sendo o mesmo. Isso mostraria como o Naruto tinha que treinar ainda mais. Só que algo seria diferente. O Naruto teria ido treinar com o Jiraiya apenas um ano depois. Isso porque a Tsunade queria treinar o Naruto também, junto da Sakura. Afinal, a principal coisa que o Naruto precisava e que iria ajudar ele muito depois era controle de chakra e uma disciplina que seria forçada nele. Porque diferente do Jiraiya, a Tsunade não teria pegado nem um pouco leve com ele e nem com a Sakura. Então, durante um ano, o Naruto treinaria com alguém que tem um controle de chakra perfeito e até mesmo arrumado a mente dele, ao fazê-lo realmente pensar e não só agir. Claro, o Naruto não queria chegar ao mesmo nível da Sakura em controle de chakra em tão pouco tempo ou até mesmo em ninjutsu médico, porque os dois têm talentos bem diferentes, mas ele teria sim melhorado, não só em controle de chakra, mas também taijutsu, que realmente teria sido o melhor pro Naruto, principalmente em esquivar, porque o principal treino físico que a Tsunade teria dado a eles era esquivar dos golpes dela. E como o Naruto tem mais resistência e tem uma regeneração melhor que a Sakura, a Tsunade teria feito esse treino ser mais difícil pra ele. E no final, tendo formado até mesmo um contrato com as lesmas. E até começar a formação do selo Byakugan, que iria demorar ele muito para ser completo. Enquanto com o Jiraiya, que viria logo depois, ele começaria a treinar o Naruto por um ano inteiro, e a evolução dele teria sido muito mais rápido, exatamente por causa da Tsunade. O ano que Naruto teria passado treinando fora com o Jiraiya, teria sido seu momento de mais evolução no que realmente faz o Naruto ser o Naruto. No caso, ele aprenderia Senjutsu e o Chakra da Kyuubi. A energia natural, o Naruto teria aprendido bem mais rápido do que o esperado, porque afinal ele teria um excelente controle de chakra e ele já sabia realmente meditar, porque o selo Byakugan, que ainda está incompleto, exigiu que o Naruto aprendesse isso. E por causa disso, o modo salvo perfeito que Naruto teria demorado algumas semanas, ele teria conseguido em apenas uma semana de treino, fazendo com que sua força já tenha um aumento anormal, ainda mais considerando que ele pode juntar o estilo de luta dos Sabos, que usa Senjutsu, com o punho adamantino, fazendo com que sua força não seja tão menor assim que o da própria Tsunade. Isso já teria feito o Naruto ter tido uma habilidade física anormal, até mesmo para os próprios Sennins, ainda mais quando ele conseguisse aprender mais a como usar o chakra da 9 caudas, conseguiram manter o controle até mesmo usando uma cauda. E até mesmo, ele poderia se comunicar com a 9 caudas em alguns momentos. Isso dá pelo menos o início de uma relação menos problemática para eles, chegando assim em um nível que eu colocaria próximo com o Jiraiya, onde o Naruto ele só perderia por causa da falta de experiência e também pela pouca versatilidade que ele tem. Sim, o Naruto é um excelente usuário de taijutsu e tudo isso, mas seu ninjutsu é muito limitado, e ele não é um especialista em taijutsu onde pode só contar com isso, igual é o caso do Gai e do Lee. E quem resolveria isso seria o próprio Orochimaru. Mas tudo começaria quase como um acaso. Depois de um ano treinando com a Tsunade e mais um ano com o Jiraiya, ele já estaria em um nível próximo ao de um Kage, forte o suficiente para missões sérias e confiável para agir sozinho. Só que ainda restariam cerca de meio ano até Akatsuki voltar a caçar as bijus. E esse tempo livre, entre aspas, permitiria que o Jiraiya focasse completamente nas próprias investigações, sem precisar ficar vendo cada passo do seu aluno. Ele já saberia que o garoto conseguiria se virar sozinho, assim se concentrando no que faz de melhor.
ou seja, investigar. O Jiraiya ele iria atrás da Akatsuki e também do Orochimaru, que são seus dois maiores problemas. E seria justamente nesse período de viagens mais intensas que Naruto começaria a agir por conta própria, porque ele começaria a usar os clones das sombras para fazer suas próprias investigações. E, usando as informações que o Jiraiya já tinha reunido, juntando com o que descobrisse por conta própria e aproveitando o alcance do modo sábio para sensoriamento, ele conseguiria rastrear os esconderijos do Orochimaru. Afinal, o Naruto, ele poderia espalhar dezenas ou até mesmo centenas de clones, só que ele não teria ido lá para pedir treinamento para Orochimaru. O Naruto teria ido por causa do Sasuke, e isso significava lutar contra qualquer um que atrapalhasse ele, inclusive o Kabuto, que nesse ponto não seria um problema. O problema mesmo seria o Sasuke, porque ele não voltaria só porque alguém foi buscá-lo, e o Orochimaru jamais permitiria que seu recipiente simplesmente fosse levado embora. Então o Naruto, ele teria que lutar contra os dois. Contra o Sasuke, como esperado, a vitória do Naruto teria sido bem óbvia. A diferença de nível entre os dois já seria grande demais. Já contra o Orochimaru, a situação mudaria um pouco. Ele conseguiria sim pressioná-lo e até colocá-lo para lutar a sério, só que o modo sábio tem um limite de tempo, e usar o chakra 9 caudas colocava muita pressão no corpo dele. Então, quando o tempo acabasse, o Naruto teria estado cansado demais para lutar contra alguém como o Orochimaru por muito tempo. Só que mesmo que tivesse lutado contra os dois e perdido, ainda assim, seria uma perda muito grande para o Orochimaru deixar o Naruto simplesmente morrer. Afinal, ele era um espécime raro para ele, um Jinchuriki com aquele potencial não é algo que se descarta. Então, em troca de deixar ele vivo, Naruto teria que servir de cobaia para ele. Mas claro, Naruto não teria aceitado isso tão fácil, então Orochimaru teria que forçar ele a isso de uma forma ou de outra. E quando eu falo forçar, é realmente fazer o Naruto ficar em um estado que ele não conseguiria atacar Orochimaru ao ponto de matá-lo. Porque se ele ficasse livre, a primeira coisa que ele faria seria acabar com o Sennin. E no caso, a melhor maneira para limitar o Naruto seria perturbando o controle de chakra dele. O Orochimaru faria o mesmo que fez na Floresta da Morte, onde colocou um selo em cima do selo que o Naruto já tinha, para assim atrapalhar completamente o fluxo de chakra interno dele, impedindo o acesso tanto ao chakra da 9 caudas quanto à energia natural. Isso porque, sem um equilíbrio perfeito de chakra, o Senjutsu pode transformar o Naruto em um sapo pedra. Então, qualquer tentativa forçada de puxar a energia natural, com o fluxo alterado, poderia fazer ele morrer em pouco tempo, o que já faria o Naruto não conseguir usar seu máximo. Assim, mesmo não querendo, ele seria obrigado a obedecer, pelo menos até encontrar alguma forma de sair disso. Porque sobreviver ainda significava ter uma chance futura de tirar o Sasuke dali. E isso incluiria servir como material de estudo. O Orochimaru ele analisaria tanto o chakra da 9 caudas quanto a compatibilidade do Naruto com o Senjutsu, tentando entender como unir essas forças aos próprios experimentos. E claro, a marca da maldição entraria nisso. O Naruto receberia uma versão modificada como teste, onde seria ajustada para resistir até mesmo a 9 caudas, diminuindo assim as chances de rejeição e morte. E durante esse tempo todo, Orochimaru teria que colocá-lo em combate e treinamento para testar os resultados, até mesmo fazer o Naruto formar o contrato com as serpentes. E assim, Naruto teria todas as 3 invocações que os 3 Senins têm, além de também um aumento de força e mais jutsus. Ou seja, forçando os limites do Naruto, vendo qualquer tipo de erro que possa ter tido, e até mesmo ajustando o selo que limitou Naruto para ficar ainda mais difícil acessar o chakra dele. O Sasuke também teria sido afetado com isso, porque ter o rival dele a passos de distância, sendo mais forte que ele, faria o Sasuke evoluir mais rápido, por se esforçar ainda mais. E essa evolução teria sido o suficiente para que, antes do tempo, o Sasuke matasse Orochimaru e formasse a Hebi, indo embora dali e seguindo para o objetivo de matar o Itachi. Enquanto isso, a Akatsuki voltaria a caçar as Bijus depois de meses. Só que não teria sido só com eles que as coisas teriam mudado. O Jiraiya estaria devastado em como o Naruto simplesmente desapareceu do nada em uma noite, passando assim grande parte do tempo tentando encontrar ele. O mesmo seria para Sakura, Tsunade, Kakashi e o resto dos amigos do Naruto quando descobrissem isso. E até mesmo coisas como o resgate do Gaara teria sido diferente. Porque, sem o Naruto, o time 7 teria que incluir alguém no lugar dele. E quando conseguisse resgatar o Gaara, a China não teria tido o momento de ter sacrificado sua vida para salvar o Kazekage, que já estava morto. E quando o time 7, sem o Naruto e sem o Sasuke, tivesse conseguido a informação do Sasori sobre alguém conectado ao Orochimaru, teria sido tarde demais, porque ninguém mais estaria ali. E apesar da Vila da Folha não saber onde Naruto ou Sasuke estejam, Zetsu e Obito sabem. A Akatsuki inteira saberia exatamente onde ele estava. E no caso, era com o Sasuke. O Naruto teria ido atrás dele até mesmo no momento do confronto contra o Itachi. Só que, antes disso, ele teria que lutar contra o Kizami, que ficaria no caminho, garantindo que apenas o Sasuke continuasse para encontrar o irmão. E ali ficaria claro o nível atual dos dois lados. Mesmo com o controle de chakra limitado pelo selo e sem poder recorrer a 9 caudas ou o modo sábio, ele ainda seria forte o suficiente para suportar lutar contra o Kizami.
sendo que ele só tem agora sua marca da maldição como transformação. E essa luta não teria sido sozinha pro Naruto, afinal o Suigetsu lutaria ao lado dele. Sendo isso uma luta onde teria sido difícil, mas ainda assim, eles conseguiriam passar e chegar a tempo. No caso, no final da luta do Sasuke contra Itachi, onde o Sasuke, que estaria mais forte, teria dado um confronto mais equilibrado por Itachi. E no fim, o resultado continuaria o mesmo. O Itachi ele morreria ali, conseguindo assim remover o Orochimaru da marca do Sasuke antes do fim, só que também antes mesmo de passar o corpo com o olho do Shizui para o Naruto. Mas algo mudaria logo depois. Obito não conseguiria simplesmente chegar e pegar o Sasuke. Com a rebelião e o Naruto junto, ele perderia tempo demais lutando contra todos, e seria tempo suficiente para o time enviado para rastrear o Sasuke chegasse logo depois, e com reforços, Obito não tinha qualquer vantagem em continuar, tendo que recuar. Isso permitiria que o Sasuke fosse levado de volta para Konoha junto com a Hebi, porque Naruto não deixaria que ele sumisse de novo, e com ninjas da vila presentes, aquele seria o momento perfeito para voltarem. Ainda mais depois do objetivo principal dele ter sido concluído. O corpo do Itachi também seria levado, porque afinal era um corpo cheio de segredos, principalmente os olhos. E quando chegasse na vila, Sasuke iria direto para o hospital. Enquanto isso, Naruto teria sido isolado com Jiraiya para remover o selo deixado por Orochimaru. No caso, o selo que perturbava o chakra dele. Isso depois de um reencontro emocional, afinal ele desapareceu por meses sem deixar rastro. Assim, o Jiraiya usaria seu conhecimento em Fujutsu para destravar o selo, e isso causaria um efeito bem inesperado. Durante mais de meio ano, Naruto forçou o próprio chakra através de uma passagem minúscula, e agora com o fluxo liberado, o controle dele melhoraria e muito. Seria parecido com o efeito que Naruto teve quando treinou para andar na água com o Jiraiya. Antes, ele tinha dificuldade, mas depois de tirar o selo do Orochimaru, o Naruto conseguiu fazer isso na hora. E agora com o bloqueio removido e o chakra Nove Caudas acessível novamente, a velocidade que ele poderia armazenar chakra no selo Byakugou teria acelerado, diminuindo assim o tempo para completá-lo. Só que isso não viria do nada. Ele já vinha treinando o controle há anos, e o período limitado serviu como um treino muito forçado para ele. Com ele assim, conseguiram mostrar um controle de chakra comparável ao da Tsunade, e reservas ainda maiores, quase infinitas, se liberar o selo Byakugou. E em pouco tempo, faria até mesmo a marca da maldição funcionar em conjunto com a energia natural, algo que antes era impossível. Enquanto isso, no hospital, quando Sasuke acordasse, o que ele fez antes começaria a afetar ele. As palavras finais do Itachi não combinavam com um assassino cruel, porque isso não encaixava no que ele mostrava ser. E como ninguém ali tinha respostas, nem mesmo ele, a sensação que ele sentiria seria frustrante. Mesmo sendo visto por alguns como um herói, por eliminar dois dos maiores Nukenis da história da vila, ele não se sentiria assim. Ele queria entender o porquê do Itachi ter feito aquilo, então assim começaria um período de vazio para ele, sem nenhum caminho que ele possa pensar para fazer, apenas tentando processar o que fez e o que perdeu. Mas ainda assim, o Mangekyou Sharingan despertaria. Ele cumpriu todos os requisitos emocionais para isso. Ao matar o irmão e depois de lembrar o sorriso dele, o cérebro de Sasuke entraria em colapso de culpa, luto e confusão. E enquanto ele lidava com isso, a Hebi também precisaria se ajustar à vila. O Suigetsu, ele teria conseguido essa merda depois do confronto com Kizami, onde recebeu ajuda do Naruto. E sendo compatível com as espadas da névoa, igual seu irmão, ele não teria muitas dificuldades em usá-la. E com isso, ele teria completado pelo menos um pouco do seu objetivo de pegar todas as espadas. Já a Karen ficaria no hospital ajudando a Sakura, como uma forma de pagamento por estarem cuidando do Sasuke. Enquanto o Jugo, ele continuaria sendo um risco, e quando perdesse o controle, seria o Naruto quem cuidaria disso. E assim, pelo menos politicamente, manteria o Danzo seguro por mais tempo. Sem revelação do massacre Uchiha pelo Obito para o Sasuke, não existiria motivo para pensarem sobre o massacre. E com o Itachi morto, ele acreditaria que os segredos morreram juntos. E seria nesse meio tempo que Jiraiya cometeria um erro. Achando que era melhor deixar o Naruto descansando depois de tudo, ele decidiria ir sozinho para a Vila da Chuva, repetindo o mesmo destino de morte dele. Depois da morte de Jiraiya, Naruto ficaria no mesmo estado de luto igual o Sasuke, por motivos diferentes, e teria sido o tempo exato para o Pain concluir seus preparativos e invadir Konoha. Mas dessa vez, Naruto estaria na vila, porque ele não teve treino no Monte Myoboku, já que não era necessário. Então só chegar até o campo de batalha seria quase que imediata, e isso mudaria muita coisa. E Sasuke, ao ver o nível da determinação do Naruto para proteger a vila, e sabendo que a Karen estava ajudando na ala médica, ele começaria a voltar mais a si, porque não faria sentido ficar parado. Então ele lutaria lado a lado contra os caminhos de Pain, e com os dois em campo desde o início, as baixas diminuiriam drasticamente. Ainda existiriam mortes, mas não milhares. Principalmente porque o Pain não teria motivo para usar Shinra Tensei supremo dele. Só que mesmo assim, a luta não seria simples, pelo menos para os 6 caminhos de Pain. Porque enfrentar alguém nesse nível, quase que uma fusão completa dos 3 Senins, só que superando cada um deles individualmente, mais um Uchiha no patamar de um Senin, seria demais para esses 6. Então, quando o verdadeiro corpo fosse localizado através do sensoriamento do modo sábio do Naruto, o confronto final aconteceria com muito mais peso.
porque agora o Naruto não perdeu só o Jiraiya, ele também perdeu o Gaara, algo que ele descobriu só muito tempo depois da morte dele, fazendo com que ele conhecesse uma parte do lado cruel do mundo de perto, por causa tanto disso quanto por ter vivido com Orochimaru. Então, ao falar com o Nagato, não teria sido apenas um idealismo sem sentido, ele teria certa experiência com isso. Isso faria o Nagato enxergar nele alguém que talvez tenha ido além da própria filosofia que o Jiraiya sonhou, o fazendo se sacrificar da mesma maneira, ao reviver aqueles que morreram na invasão. E com isso, Megakuri se aproximaria da futura aliança, e assim a Akatsuki perderia sua base original, e a Konan, que ficaria basicamente livre, traria informações valiosas sobre os planos do Obito. E como a vila não foi totalmente destruída, Tsunade não entraria em coma, já que afinal ela não precisou gastar tanto chakra a esse ponto, então seria ela quem iria a culpa dos Kages. Só que o conselho de Konoha e o Danzo tentariam fazer do Naruto e Sasuke como ameaças instáveis, por terem sido influenciados pelo Orochimaru. Eles diriam que os dois são perigosos demais para serem livres. Só que, ainda assim, Tsunade levaria o Naruto e o Kakashi. Naruto teria ido tanto como um guarda-costas como também para representar aquele como o herdeiro dos Senins. E na reunião, o Hokage pressionaria pela eliminação total da Akatsuki, sendo que isso facilitaria a formação da Aliança Shinobi. E Tsunade teria algo a oferecer. Com Sasuke e a Hebi, especialmente o rastreamento da Karin, poderiam ajudar a localizar o Killer Bee que desapareceu depois de ter lutado contra o Kizami, que foi mandado para capturá-lo. E quando Obito aparecesse, ele não declararia guerra imediatamente. Ele só revelaria o plano do Olho da Lua e sua visão de mundo. Mas antes de sair, ele não conseguiria, porque o Kakashi ativaria o Kamui no mesmo instante em que ele tentasse usar o seu, querendo assim uma interferência e não deixando sair, dando tempo suficiente para o Naruto acertar um golpe no mascarado e rachar sua máscara, com seu rosto sendo exposto para todos. E as coisas teriam sido mais perigosas para ele, mesmo que ele tivesse conseguido fugir dali, porque agora todos saberiam quem era ele, o que faria a Aliança Shinobi se preparar para a guerra. Só que, diferente do original, Naruto e Sasuke não esperariam a guerra chegar até eles. Usando o Motosabe e o rastreamento das cobras, eles localizariam as bases restantes da Akatsuki, sendo isso uma caça a Akatsuki feita apenas pelos dois e pela Hebi, enquanto o resto faria preparativos para o pior. Quando Kabuto revivesse Madara e o exército de Zetsus fosse usado, a Aliança Shinobi finalmente entenderia que aquilo teria sido bem mais difícil do que pensavam, porque quando viram o rosto do Obito, eles saberiam que não era o Madara, já que, afinal, o Onoki já tinha visto Madara, e o Kakashi confirmaria que era o Obito, então eles não iriam esperar que o verdadeiro Madara aparecesse como um morto-vivo. Então, para tentar conter aquilo, Naruto precisaria usar tudo que construiu até ali, inclusive as 3 evocações. Com a ajuda da Tsunade e a Sakura, seria possível trazer uma Katsuyu, ainda maior do que qualquer uma, já tinha sido invocada. Mas o verdadeiro problema apareceria quando Madara visse o Naruto, porque aquilo era algo bem diferente do que ele já tinha visto antes, ainda mais estando do lado de um Tira como Sasuke. Porque ele fugiria seu Susanoo com o Senjutsu do Naruto. Então, para acompanhar o ritmo do Madara, que ainda era um nível além do que já tinham visto, Naruto ativaria tudo ao mesmo tempo, desde o manto da Kurama, o Moto Sábio, a marca da Maldição e o Byakugou, criando uma pressão no corpo dele onde ele só iria suportar tudo por causa da regeneração da Kurama e a regeneração sem selos que Naruto consegue usar graças ao selo Byakugou. E mesmo assim, Madara não cairia facilmente. Seria necessário um selamento temporário, que não derrotaria realmente, mas o suficiente para conseguirem fazer algo. E é nesse caos todo que o Obito agiria, porque ele ainda conseguiria extrair a Kurama do Naruto para despertar o 10 Caudas. E normalmente, o Naruto morreria por causa disso, quase que instantaneamente. Só que, graças ao selo Byakugou, isso forçaria o coração dele a continuar batendo, se tornando quase que um cadáver mantido vivo. E com o 10 Caudas sendo formado, ele perceberia algo bem simples de fazer. Antes que o Obito completasse o processo, ele usaria o pouco de chakra restante para puxar o 10 Caudas para si, tornando-se o Jinchuriki do 10 Caudas antes que ele. E isso não por ambição, mas porque só assim ele poderia derrotar o Madara e o Obito de uma vez, coisa que ele teria feito e depois se auto-selado. Mas não teria sido um selamento onde ele ficaria eternamente preso sem fazer nada na lua. Naruto teria ficado num estado de meditação profunda, ficando todo o tempo dentro do próprio subconsciente com as outras bijus. Naruto, por estar melhorando a si mesmo com a meditação e ter tudo melhorado graças às 9 bijus, ele até mesmo conseguiria observar e sentir o que estava acontecendo na Terra, como se ele fosse onisciente ou como se estivesse assistindo um programa ao vivo da Terra. Então, se algum Otsutsuki ousasse tocar o planeta, ele saberia, mesmo estando longe. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.